O anime já abre com uma cena pesadíssima apresentando uma garotinha que tá levando o maior sacode do próprio pai. O cara, num nível de toxicidade absurdo, tranca a coitada numa espécie de adega escura. Mas logo em seguida ela consegue dar um jeito de sair e encontra um moleque que já chega pedindo 1000 desculpas por não ter tancado a situação e ajudado ela antes. Logo de cara, a gente descobre que a menina se chama Suzune. Além disso, o garoto se apresenta como Ginta, e como você já deve ter imaginado, ele é o protagonista brabo da nossa história. Logo depois, a gente saca que a menina possui um olho demoníaco sinistro, e ela já manda o papo pro Ginta se afastar, porque se o pai dela pegar os dois juntos, o Ginta também vai levar um esporro épico. Só que o Ginta, agindo como um bom irmãozão, pega na mão dela e os dois metem o pé escapando daquele lugar. Eles chegam numa cabana toda abandonada no meio do nada, mas como o frio estava num nível insuportável, o nosso prota acaba não aguentando e desmaia ali mesmo. Depois desse apagão, ele acorda sendo carregado nos ombros de um homem que a gente conhece pelo nome de Motovaro. Esse sujeito foi o herói que salvou a pele dos dois, e logo chega com eles numa aldeia. O cara explica para os pequenos que aquela vila vive basicamente do trabalho com os fornos e da forja de espadas, o puro suco do artesanato épico. Pouco tempo depois, eles chegam na casa do Motovaro e a gente nota que ele tem uma filha. O homem avisa para a menina que de agora em diante, o prota e a irmã dele vão morar ali com ela. A garotinha fica no maior hype, toda emocionada, e se apresenta para os novos moradores com o nome de Shirayuki. Mais tarde, já no silêncio da noite, vemos que o Ginta não está conseguindo dormir de jeito nenhum e fica observando o Motovaro limpando uma espada. O moleque pergunta se ele é um guerreiro, mas o sujeito responde que na verdade ele é um guardião, já que seu único objetivo de vida é defender tudo aquilo que ele considera precioso. No dia seguinte, a criançada vai pro rio, e depois de um dia inteiro de pura diversão e bagunça, a gente vê que o Ginta e a Suzune estão cada vez mais radiantes e felizes naquele novo lar. No caminho de volta para casa, o Ginta pergunta se foi a mãe da Shirayuki que deu o sinal verde para eles ficarem com a família dela. Ela confirma que sim e diz que a mãe ainda se encontra no santuário, já que, pelo visto, a coroa dela é nada menos que a princesa da divindade. Além disso, a Shirayuki completa dizendo que ela é claramente a sacerdotisa da deusa do fogo, e por causa desse cargo de alto escalão, apenas o chefe da vila, o pai dela e o guardião pessoal podem ter contato com ela. O motivo principal é que os outros meros mortais não podem vê-la para não sujar a pureza dela ao se relacionarem com o mundo exterior. E para fechar, ela diz que faz muitos anos que não consegue ver a própria mãe, e dá pra ver que ela não curte muito falar do assunto, já que corta o papo do nada e diz para eles continuarem a caminhada. Passado um bom tempo na cronologia, vemos o nosso prota praticando esgrima com a espada do Motovaro. O mestre acaba acertando um golpe nele, já que o Ginta ainda tá naquele pique de iniciante aprendendo o básico. Depois que eles terminam o treino do dia, o Motovaro avisa que já precisa sair pro trabalho. A Shirayuki fica ali dando um consolo pro prota, o que faz ele ficar todo envergonhado com a atenção da garota. Nisso, chega a irmã dele e as duas meninas avisam que já tá na hora de bater aquele rango. Alguns anos se passam no time skip e vemos um Ginta muito mais velho e imponente, reunido com as figuras mais importantes da aldeia de Kadono. Os figurões estão parabenizando ele por mandar mais um demônio de base, já que agora ele finalmente se tornou o guardião oficial da princesa. O Ginta menciona que o demônio tentou se infiltrar na vila disfarçado de humano, num plano de espionagem bem safado. O Motovaro, que estava lá no canto, já com uma aparência bem mais idoso, comenta que o bicho provavelmente queria atacar a princesa, porque devorar o fígado de uma sacerdotisa pode dar o buff de imortalidade para os demônios. No entanto, uma das mulheres que estava na reunião levanta a bola de que talvez o que os demônios realmente querem é a Yarai, uma espada sagrada que é entregue a cada princesa, já que para os monstros ela deve ser um item lendário e muito valioso. Pouco tempo depois, o Motovaro explica que essa é uma lâmina mística que não perde o corte e nem a durabilidade há mais de 1000 anos, o item mais OP do servidor. Um sujeito chamado Kiyomasa diz que não precisam se preocupar, pois a princesa tem 2 guardiões de elite protegendo ela. Em seguida, o Motovaro avisa que já passou da hora de irem embora, então todo mundo vaza do local. Nesse momento, o Ginta fica a sós com a princesa. Logo depois, sai a Shirayuki, que estava lá escondidinha nas umas cortinas, e o Ginta tenta tratar ela com toda aquela formalidade, mas a garota manda a real. Diz que quando estiverem só os dois não precisa disso, já que se conhecem desde pivetes e não tem por que agir como estranhos. Ao ouvir do Ginta que ele estará sempre com ela para protegê-la, a menina fica vermelhinha e solta um sorriso de lado.
A Shirayuki avisa pro Prota que tem alguém esperando por ele, e logo o leva até onde está a própria Suzune. A menina estava lá tirando um ronco, esperando a reunião do conselho da aldeia acabar. Só que o Jinta, no modo irmão rigoroso, diz que ela não devia estar ali, já que nenhum outro guardião além dele pode ter esse acesso à princesa. Então ele dá aquele esporro e diz que ela não pode ficar ali de bobeia. De repente, ele ouve que alguém tá chegando, então a menina vaza logo dali. E logo depois, a princesa comenta que a Suzune é uma boa garota e que ele não deveria esquentar tanto a cabeça com ela. O Motovaru chega no recinto e diz que precisa continuar uma conversa séria com a Shirayuki. Então a garota pede pro Prota se retirar para ela poder falar a sós com o pai. A cena muda e a gente vai direto pro passado, num flashback onde rola um funeral. Descobrimos que a mãe da Shirayuki foi de arrasta pra cima, e a menina conta pro Prota que agora ela que vai ter que assumir o posto de princesa da divindade. Só que ela tá na maior bad, porque sabe que isso significa que não vai poder mais ver o Jinta com frequência. Mas o Jinta, tomando coragem, diz pra ela treinar pesado e se tornar o guerreiro mais forte de todos para conseguir solar qualquer demônio, exatamente como o pai dela fez, só para poder se tornar o guardião oficial dela. Em outro corte de cena, vemos um bando de demônios trepados numa árvore e uma mulher menciona que tiveram uma visão onde aparece alguém com um poder de luta absurdamente alto. No dia seguinte, vemos o Prota em casa e a irmã dele acorda naquele momento. A gente percebe que a garota tá com o olho de demônio à mostra, então o Jinta já avisa que ela precisa se cobrir. Aqui a gente saca o dilema do cara. Ele vive para exterminar demônios, mas tem que proteger a própria irmã que tem sangue de monstro nas veias. O Jinta diz que logo precisa ir pro santuário encontrar a princesa, mas a Shirayuki aparece ali de surpresa. O Jinta toma um susto, já que ela não devia estar saindo assim, porque os demônios poderiam atacar. Só que a garota explica que o chefe da vila tá ciente de tudo e que ela fez isso só para poder passar um tempo de qualidade com o Jinta. A irmã dele fica toda hypada porque agora eles vão poder almoçar juntos como uma família. Depois de um tempo, a galera tá lá almoçando, mas a Suzune começa a zoar dizendo que a comida do Jinta é um desastre total. O Jinta, tentando manter a autoridade, diz que se precisar vai ter que usar a mão dura com ela. Só que a Shirayuki e a Suzune dão risada e dizem que ele nunca teria coragem de encostar um dedo nela, desafiando o cara. Ela até provoca dizendo, me bate se você for homem, mas o Jinta olha para aquela irmã adorável e percebe que é impossível fazer mal para ela, o que faz as duas caírem da gargalhada da cara dele. Pouco depois, ele se prepara porque precisa escoltar a princesa, se despede da irmã e diz que volta mais tarde. Enquanto o Jinta caminha com a Shirayuki, o pessoal da aldeia fica de queixo caído, já que nunca viram ele acompanhado de uma garota. Eles chegam numa moça chamada Chitose, porque pelo visto foram lá para comer. A Chitose pergunta quem é a Shirayuki, e o Jinta responde que é apenas uma velha amiga, o que faz a Chitose nem desconfiar que aquela é a mesma menininha doce que ele conheceu anos atrás. A mulher volta com os espetos e chá pros dois, e dá pra ver que ela tá meio tensa. O Jinta comenta com a Shirayuki que o povo agora não olha mais pra ele como aquele moleque de antigamente, mas sim como o guardião atual da princesa. Depois de um papo longo, os dois vão até o rio, aquele mesmo lugar onde anos atrás ela deu a notícia de que viraria princesa. Do nada, ela solta a bomba. Diz que vai ter que se casar com o Kiyomasa, o que deixa o Jinta em choque. Ela explica que o chefe da vila conversou com ela e disse que por causa dos ataques constantes, ela precisa garantir um herdeiro, basicamente o mesmo destino que a mãe dela teve. Ela ainda completa dizendo que o sujeito é um guardião de elite e tem o sangue de Kadono, então um dia vai mandar na porra toda. Por fim, ela diz que esse casamento é um acordo feito pelo bem da aldeia, e ela aceitou porque sabe que por mais que goste do Jinta, ele jamais fugiria com ela para outro lugar. O Jinta confirma o óbvio, ele jurou protegê-la como princesa e não poderia aceitar amá-la de outro jeito, pois isso seria o mesmo que jogar fora todo o treino com a espada que ele fez desde criança. A garota entende perfeitamente e diz que ele é igualzinho a ela, já que os dois escolheram enterrar os próprios sentimentos em troca de cumprir com suas responsabilidades. Em uma cena paralela, a gente consegue observar que a Suzune está num nível de preocupação bizarro, daquelas que o coração já está batendo na garganta. No dia seguinte, o nosso protagonista aparece novamente em uma reunião de cúpula e a princesa solta o boletim de ocorrência. Avistaram 2 demônios no bosque proibido e o clima azedou de vez. Por causa disso, a Shirayuki dá a ordem para o Kiyomasa ficar na retaguarda protegendo a aldeia, enquanto o Jinta recebe a missão de ir lá pro meio do mato acabar com a raça desses bichos. Logo que o Prota sai para cumprir o dever, ele é barrado pelo Kiyomasa, que chega naquele papo torto dizendo que já tá por dentro de que o Jinta sabe do rolo dele com a Shirayuki.
O Jinta tenta manter a classe e diz que não dá nada, que o único interesse dele é ser o escudo da princesa e da vila. Mas o Kiyomasa não para e diz que sabe que o Prota também é louco pela garota. O Jinta decide que não vale a pena gastar tempo com esse climão e mete o pé para caçar os demônios de uma vez. Em outro corte de cena, a Suzune continua naquela bad de preocupação quando, do nada, surge o demônio que estava vigiando na árvore outro dia e se apresenta como Clairvoyant Demon. Mas, pra gente facilitar a fofoca aqui, vamos chamar ela só de Claire. Voltando pro Jinta, enquanto ele caminha pelo bosque, ele sofre um ataque surpresa, mas o nosso herói tanca o golpe e pergunta onde está o outro demônio, recebendo como resposta que o parceiro dele já está a caminho de Kadono para tocar o terror. A pancadaria começa pra valer e depois de muita trocação de soco e esquiva, o Prota acaba levando um pouco de dano, mas revida com tudo e consegue decepar uma das extremidades do bicho com a sua espada. O demônio fica sem entender como um humano consegue empunhar uma arma com tanta fúria, e o Jinta manda real. Ele faz isso para proteger as pessoas que ama. É nesse momento que descobrimos que o nome do monstro é Assimilation Demon, o demônio da assimilação. Lá com a Suzune, a Claire começa a trocar uma ideia com a menina e revela que, assim como ela, a Claire também é um demônio. Ela joga um verde dizendo que o irmão da Suzune está correndo um perigo mortal e que só ela pode salvar a pele dele. Então, ela precisa ir junto. A menina fica meio desconfiada, naquela dúvida se é golpe, mas a Claire encosta o dedo na testa dela e mostra um fragmento do futuro, uma visão pesada, onde a Shirayuki aparece se despindo na frente do Kiyomasa. A Suzune fica desconcertada, sem entender que loucura é aquela, e a Claire explica que tem o poder de ver o futuro e transmitir essas imagens. Depois de ver esse spoiler traumático e ouvir todo o papo furado, a Suzune acaba sendo convencida e vai na onda do demônio. De volta pro Jinta, ele tá na beira de um rio lutando contra o Assimilation Demon e o Prota pergunta se o bicho quer mesmo continuar nessa guerra contra a humanidade. O demônio confirma e explica que possui o poder da assimilação, revelando que o braço que ele ainda tem pertenceu a outro demônio, o que permitiu que ele modificasse sua estrutura óssea e multiplicasse sua força física num nível absurdo. O Jinta se lança para o ataque, mas o demônio, num golpe brutal, arranca a mão esquerda do Prota. No puro desespero e adrenalina, o Jinta consegue tocar um fragmento da sua espada que tinha quebrado e encrava o pedaço direto no peito do demônio. O bicho cai no chão derrotado e, nas últimas palavras, revela que existe outro demônio que consegue prever o futuro em até 170 anos e que viu o surgimento de um rei demônio chamado Kissing, que vai governar todas as terras de Kadono. Ele finaliza dizendo que o rei demônio já vive entre eles, e o Jinta entra em choque total ao lembrar que a sua própria irmã é um desses seres. Ele saca que a razão dos dois demônios terem vindo para a aldeia era justamente por causa dela. Antes de ir de base, o demônio diz que vai dar um último presente e o braço cortado dele salta e se funde ao rosto do Jinta. Enquanto isso, em outra cena, o Kiyomasa e a Shirayuki estão prestes a fazer o Vuki Vuki de verdade, mas a garota está visivelmente insegura porque o coração dela pertence ao Prota. Mesmo assim, ela aceita seu papel de princesa, toma coragem e começa a se aproximar do cara, mas é nesse instante exato que a Claire aparece com a Suzune e reforça que a visão do futuro não era fake news, deixando a Suzune em choque com a cena. Voltando para o Jinta, ele acorda e percebe que o seu braço que tinha sido arrancado está lá de novo, regenerado de um jeito bizarro. Ele nota que o demônio sumiu e, ao olhar para a aldeia, percebe que o lugar está completamente em chamas. O Prota sai em disparada em direção à princesa, enquanto vemos a Suzune num nível de decepção altíssimo com a Shirayuki, porque a menina queria ver o seu irmão e a amiga juntos, já que eles se conhecem desde pivetes e sempre foram carne e unha. A menina arranca o vendagem do olho, liberando seu poder demoníaco total, enquanto a Claire continua manipulando a mente da garota com palavras venenosas para ela explodir de ódio da Shirayuki. Nesse momento, a Suzune emana uma aura escura, sinistra e se transforma em uma mulher de cabelos loiros poderosa. O Kiyomasa tenta dar de herói e defender a princesa, mas a Claire senta o bico nele e deixa inconsciente, dizendo que a treta agora é só entre as garotas. O Jinta chega bem nessa hora e a Shirayuki se joga na direção dele, mas o Prota fica em estado de choque absoluto ao ver a Suzune cortar a cabeça da princesa fora sem um pingo de remorso. Não satisfeita, a Suzune começa a esfaquear o corpo caído, o que faz o Jinta atacar na mesma hora. Depois de esquivar do golpe, a Suzune diz que fez um favor para ele.
já que a Shirayuki ia casar com outro e ela poupou o irmão do sofrimento de ver a amada com outro homem. O Ginta, com o coração partido, diz que ela arruinou todo um povo que os acolheu com amor. Ele parte para cima da irmã, que não entende por que ele está agindo assim, e nesse instante, o Ginta começa a odiar a garota com todas as forças. O braço do prota começa a emanar uma escuridão densa, e os olhos dele ficam vermelhos como os de um demônio. A Suzune lembra que o Ginta nunca tinha sido capaz de machucá-la, mas o ódio dele agora é tão grande que ele consegue acertar um golpe nela. Ela se levanta e quando o Ginta carrega um segundo ataque mortal, a Claire entra na frente para proteger a Suzune, sendo atingida em cheio e ficando gravemente ferida. Isso dá o tempo necessário para Suzune fugir, mas antes de ir, ela grita pro mundo que odeia todo mundo e que vai acabar com tudo que existe. A Claire começa a rir dizendo que cumpriu a sua missão e acaba desaparecendo ao falecer. O Ginta corre e pega o corpo da Shirayuki, chorando e se lamentando por não ter conseguido ser o guardião que ela precisava. Passados alguns dias, vemos o prota se preparando para ir embora, lembrando dos momentos de ouro que viveu com a irmã e com a Shirayuki. Motovaro aparece para conversar e o Ginta avisa que vai partir da aldeia para se preparar para o dia que a Suzune voltar para destruir o mundo. Motovaro pede para ele não deixar o ódio ser o motor da vida dele e comenta que apesar de ele ter se tornado um demônio, ainda conseguiu manter o seu lado humano intacto. Ele entrega uma espada para o Ginta e ao sacar da bainha, o prota percebe que é a lendária Yahai. O Ginta hesita, achando que não deve levar o tesouro da vila assim, mas Motovaro insiste dizendo que a tradição das princesas acabou e que a espada ficaria apenas pegando poeira e que com certeza Shirayuki ia querer que ele usasse. O Ginta fica pensativo e o homem acaba se ajoelhando diante dele, pedindo perdão por saber que o Ginta amava a garota e que ele mesmo, por poder, acabou empurrando a filha para o Kiyomasa. O prota consola ele e começa sua caminhada para fora de Kadono. A Chitose observa de longe e começa a chorar ao ver o herói indo embora, mas o Ginta manda um tchau e promete que voltará para comer o mote que ela prepara. Um tempo depois, a cena se desloca para uma cidade onde o prota conversa com um idoso chamado Yuso, mas logo chega um sujeito chamado Sandy. O ancião sai de cena, avisando que o Sandy tem umas paradas para contar. O Ginta diz que o Yuso comentou sobre uma filha adotiva que ama muito e que está sendo ameaçada por um demônio, mas o Sandy corrige a informação. O real motivo da contratação é proteger uma garota chamada Natsu, que está prestes a completar 13 anos e parece ser o novo alvo da escuridão. O Ginta agora está num nível de caçador de recompensas que não tem tempo para brincadeira, e essa nova missão em Edo começou com um clima pesado de dar inveja em filme de terror. O Senji abre o jogo e conta que o bicho tá pegando de um jeito bizarro. Faz exatamente 3 dias que um demônio apareceu no pátio da mansão da Natsu, repetindo a mesma frase sinistra de forma incessante, dizendo que devolveria a filha dele. Em poucas palavras, o monstro colocou na cabeça o delírio de que a Natsu é cria dele e não quer largar o osso de jeito nenhum, tratando a garota como se fosse uma propriedade perdida. No meio desse papo tenso, a própria Natsu aparece e olha, o Rebobina te avisa. A menina é o puro suco da má educação e da arrogância. Ela chega com os 2 pés no peito, tratando o Ginta como se ele fosse um nada, querendo expulsar o prota dali na base do grito e mandando o Sandy calar a boca de um jeito bem grosseiro. Ela bate as costas e vaza do local, deixando o pobre do Sandy completamente vermelho de vergonha, tentando se desculpar pelo temperamento explosivo e insuportável da garota que ele deveria proteger. Mais tarde, quando a noite cai e o silêncio domina a cidade de Edo, vemos a Natsu em seu quarto, bufando de raiva e pronta para capotar na cama, quando de repente o Sandy aparece do lado de fora da porta. Ele explica que, já que ela não suporta o Ginta e não quer o prota nem pintado de ouro por perto, ele mesmo vai ter que se virar para fazer a guarda pessoal dela durante a madrugada. Eles trocam algumas palavras, com a Natsu ainda sendo meio ranzinza, mas a paz dura menos que um comercial de TV. De repente, a menina começa a ouvir aquela voz cavernosa do demônio ecoando nas paredes. No corredor, bem na frente do Sandy, o monstro se materializa do nada, com aquela aparência de pesadelo, repetindo o mantra de que quer a filha de volta. Quando o demônio parte para cima do Sandy para transformá-lo em patê, o Ginta surge como um raio, num flash de velocidade que o olho humano nem acompanha, e já decepa o braço do monstro com um golpe seco.
O prota ainda tenta ser diplomático e pergunta o nome do meliante, mas ao perceber que o bicho não tem consciência e só sabe ganir frases desconexas, o Ginta corta ele ao meio sem dó nem piedade. O demônio morre instantaneamente e se desvanece em cinzas negras. A Natsu sai do quarto com os olhos arregalados e pergunta se ele realmente derrotou a fera, ao que o Ginta responde com aquela frieza de quem já viu de tudo. Quando você acaba com um demônio, eles simplesmente somem do mapa, não sobra nem o corpo para contar a história. No dia seguinte, o clima tá mais calmo e vemos o Sandy e o Ginta tomando um chá enquanto tentam processar os acontecimentos. O Ginta, que não é bobo, pede pro Sandy falar um pouco mais sobre o passado da Natsu, porque algo ali não estava batendo. O Sandy então narra a história real. Os pais verdadeiros da Natsu eram parentes bem distantes do Yusu, o que significa que o velho não é o pai biológico da menina. Na verdade, os pais dela foram de base há muito tempo, deixando a garota órfã. O sujeito também revela um detalhe trágico sobre o Yusu. A esposa dele foi assassinada por um demônio e o filho biológico dele, em vez de assumir as responsabilidades, simplesmente meteu o pé da aldeia e nunca mais deu sinal de vida. Foi por causa dessa solidão e desse vazio no peito que o Yusu decidiu adotar a Natsu e criá-la como se fosse do seu próprio sangue. Mais tarde, Yusu e Natsu conversam sobre a chegada do Ginta. A menina até agradece por ele ter contratado um guarda-costas, mas pergunta o porquê de tanto medo. O Yusu confessa que Edo está infestada de demônios e que ele ouviu falar de um espadachim habilidoso que está limpando a área em troca de pagamento, e esse cara era justamente o nosso prota. No dia seguinte, vemos a Natsu num momento de carinho raro, recostada nas pernas do seu pai adotivo, mas a mente dela tá longe, pensando em todas as histórias de terror que já ouviu sobre as criaturas da noite. Quando a noite volta a reinar, o Ginta e o Sandy estão fazendo a guarda do lado de fora, quando a Natsu resolve sair para conversar. Ela diz que vai confiar a vida dela no Ginta apenas porque o pai dela confia nele, e confessa o quanto ama o Yusu por ele ter acolhido ela desde pequena. O Ginta aproveita a brecha emocional e pergunta sobre o filho desaparecido do Yusu, mas a atitude da menina muda num estalo. Ela começa a gritar dizendo que o cara é um covarde que abandonou o lar e que o Ginta não tem o direito de tocar nesse assunto. Depois que a poeira baixa e o Ginta pede desculpas, ela faz uma pergunta que deixa o prota pensativo. Pode nascer um filho entre um demônio e um humano? O Ginta confirma que sim, mas logo percebe o medo no olhar dela. A Natsu acha que ela mesma é filha de um demônio, já que os criaturas sempre aparecem chamando por ela. O Ginta, agindo como um mestre, explica que aquele monstro não era a mãe dela de jeito nenhum. Ele detalha as formas de nascimento desses bichos. Pode ser por procriação entre demônios, por atos cruéis contra humanos ou de um jeito bem bizarro. Eles podem nascer do nada, gerados puramente pelos sentimentos negativos das pessoas, como o rancor, a inveja e o ódio reprimido. Enquanto ele termina a explicação, um novo demônio começa a se formar ali mesmo na frente de todo mundo. O Ginta, com a build de agilidade no máximo, imobiliza o espectro sem matá-lo e pergunta se a Natsu quer que ele dê o golpe final. Ele revela a verdade nua e crua. Aquele demônio foi criado pelos sentimentos da própria Natsu. Ela estava criando esses monstros inconscientemente para chamar a atenção do pai, já que desde que os ataques começaram, o Yusu ficou muito mais grudado nela. O Ginta avisa que se ela não mudar o que tem no coração, o monstro vai renascer infinitas vezes. A Natsu entra em desespero, chorando e percebendo que duvidou do amor do Yusu, entendendo que aquela criatura era a representação de suas próprias inseguranças. O Ginta a consola, dizendo que embora o bicho tenha vindo dela, ele não define quem ela é. Com coragem, ela pede para ele acabar com o demônio, encerrando aquele ciclo de sentimentos ruins. Passadas algumas horas, a Natsu finalmente dorme tranquila, mas o Ginta, que é precavido, continua de guarda. De repente, outro demônio começa a se manifestar. O Ginta chega à conclusão de que se fosse apenas pelos sentimentos da garota, o fenômeno já teria parado. Ele lembra da história da esposa do Yusu e saca que aquele demônio era um híbrido de sentimentos da Natsu com o rancor de outra pessoa, e ele logo associa isso à influência nefasta da sua irmã, Susune. Com um olhar triste, ele se despede da criatura e a corta com um único movimento de espada.
No dia seguinte, o Ginta se despede da Natsu, dando um conselho valioso para ela sempre valorizar o pai que tem, e parte para sua próxima jornada em Edo. Um tempo depois, o Ginta aparece num restaurante batendo um pratão de fofos fideus e conversando com o dono, o Kii, um cara super amigável que trabalha com a filha, a Ofo. O Kii brinca que o Ginta é o cliente mais fiel, vindo comer ali 5 dias seguidos num restaurante que vive vazio. O Ginta paga a conta e, quando perguntado sobre sua profissão, ele responde com sinceridade que é um caçador de demônios. O Kii racha o bico de rir, achando que é a maior piada do ano, mas quando o Ginta se vira para sair, o dono solta uma informação tensa. Encontraram corpos estraçalhados, sem nenhuma marca de espada, como se uma besta selvagem tivesse feito o serviço. Além disso, o número de desaparecidos não bate com os cadáveres encontrados, o que indica que tem algo muito sinistro rolando perto da ponte Dobashi. A Ofo pede para ele ter cuidado, mas o Ginta dá aquela resposta de protagonista confiante. Eu não sou mais criança para esse tipo de aviso. À noite, o Ginta tá na ponte Dobashi esperando a aparição do bicho, mas percebe que o demônio é mais esperto do que ele pensava. Quando tá quase desistindo, ele ouve o grito de uma mulher e corre desesperado para o local. Ao chegar, ele encontra vários homens feridos com rasgos profundos, mas percebe a armadilha na hora. Todos os homens são vítimas e a voz que ele ouviu foi apenas um chamariz vocal. O demônio usa uma voz feminina como isca para atrair as vítimas. De repente, o Ginta é atacado por algo invisível, mas ele consegue bloquear todos os ataques usando seus reflexos de elite. Ele decide então usar o seu próprio poder de demônio para expandir seus sentidos e encontrar o inimigo oculto. Ele percebe que a habilidade especial do oponente é a invisibilidade total. Sem pensar 2 vezes, o Ginta acerta um golpe certeiro no espectro invisível, forçando-o a se revelar. O prota aponta a espada e pergunta o nome do inimigo antes de mandá-lo para a base. O demônio se apresenta como Mosuki e, surpreendendo o Ginta, ele implora para não morrer, dizendo que não queria lutar com ninguém e que também estava ali caçando demônios. O Mosuki explica que só atacou o Ginta porque sentiu o aroma demoníaco emanando dele e achou que o prota fosse o assassino da ponte. O Ginta, percebendo que o cara não é um monstro sem mente, decide perdoar a vida dele. O Mosuki sugere que eles conversem em outro lugar e o leva até sua casa, explicando que muitos demônios, assim como ele, preferem viver disfarçados de humanos no meio da sociedade. O Mosuki assume uma forma humana e confessa que já viveu mais de 1 século observando a humanidade, revelando-se um demônio de classe superior, com conhecimentos que podem mudar o rumo da jornada do Ginta. Posteriormente àquela confusão toda que rolou na ponte, o nosso protagonista Ginta olha fixamente para os olhos do Mosuki e, num momento de pura intuição de quem já viu muita coisa nesse mundo, ele diz que confia plenamente nas suas palavras de não ser o verdadeiro assassino. O Mosuki, que já estava acostumado a ser julgado apenas pela sua aparência monstruosa, sente um peso enorme saindo das costas e agradece do fundo da alma por ter encontrado alguém que finalmente lhe deu o benefício da dúvida. O Ginta então comenta que, pouco antes do confronto, ouviu gritos agudos de uma mulher ecoando pela noite, o que faz o Mosuki fritar os neurônios e chegar à conclusão lógica de que o verdadeiro culpado tem um padrão de comportamento doentio. O desgraçado só passa o cerol em homens enquanto priva as mulheres de sua liberdade, sequestrando-as para algum propósito sombrio. Nesse instante, o clima fica pesado, e o Mosuki não aguenta a pressão emocional, começando a chorar lágrimas de sangue, enquanto explica para o Ginta que sua própria esposa foi uma das vítimas desse monstro sem escrúpulos. Faz exatamente 1 mês que a amada dele simplesmente sumiu do mapa, e depois de dias de uma busca desesperada e angustiante, ela foi encontrada sem vida, boiando nas águas geladas do rio. O Mosuki abre o coração de um jeito que a gente raramente vê num demônio, dizendo que aquela mulher foi a única humana em toda a sua existência secular que o aceitou de verdade, amando-o exatamente pelo que ele era por dentro, apesar da sua natureza sombria. O demônio começa a demonstrar uma mistura perigosa de impotência e uma ira vulcânica, jurando que vai moer o responsável por tudo isso. Tomado por esse desejo de justiça, o Mosuki faz uma proposta de aliança. Ele quer trabalhar em dupla com o Ginta porque precisa sentir o gosto da vingança com as próprias mãos. O prota dá aquela analisada fria na situação e acaba aceitando a petição do novo parceiro. Durante os próximos dias, os dois viram verdadeiras máquinas de investigação, revirando cada beco escuro de Edo para coletar informações. Mas o assassino é liso demais e não conseguiram encontrar nada útil que os levasse até o
covil do vilão. Um tempo depois, para dar aquela respirada na mente, os dois resolvem tomar um saquê enquanto jogam conversa fora sobre a vida complicada do Jinta. O prota confessa que virou um caçador de demônios por puro interesse financeiro, já que os humanos pagam uma nota por esse serviço, mas ele também revela que seu plano de fundo é se fortalecer para conseguir parar um demônio em específico no futuro, claramente se referindo à sua irmã, Suzune. O Jinta abre o jogo e conta que antigamente ele era um humano comum, mas desde que aqueles demônios manipularam a mente da Suzune para ela cometer aquela atrocidade contra Shirayuki, ele acabou sofrendo uma mutação e se transformando nessa criatura híbrida. O Mozuki, curioso, pergunta por que ele quer apenas deter esse demônio em vez de acabar com ele como faz com todos os outros. O Jinta fecha os olhos, lembra do rosto da irmã e responde que só vai conseguir decidir o que fazer no exato momento em que estiver cara a cara com ela. Para mudar o clima, o Jinta pergunta o que o Mozuki pretende fazer da vida depois que a vingança for consumada. O demônio responde de forma melancólica que só quer viver em paz absoluta, cuidando do túmulo da esposa e vivendo uma vida tranquila, sem mais conflitos. Na manhã seguinte, vemos o Jinta chegando no restaurante da Ofo, e a menina já pergunta como anda a investigação. O prota, com aquela cara de quem não dormiu nada, responde que a colheita de informações foi um desastre total. Mas aí, num momento inesperado, o Jinta começa a elogiar a Ofo do nada, dizendo que as pessoas ao redor devem ser cegas por não repararem no quanto a meseira é linda. Essas palavras deixam a menina mais vermelha que um pimentão, enquanto Ki, o pai dela, entra em estado de choque ao ouvir o prota jogando esse chaveco na frente dele. O Jinta ainda recalca que a cada 10 homens que entram naquele lugar, pelo menos uns 8 devem achar ela maravilhosa. O Ki fica todo emocionado, pois nunca tinha visto a filha tão próxima de um homem. Mas a Ofo, morrendo de vergonha, manda o velho parar de incomodar o Jinta. O prota comenta que o pai dela a ama demais, e a Ofo aproveita o gancho para perguntar como era a relação dele com o próprio pai. O Jinta solta a verdade amarga contando que teve que fugir com a irmã porque o velho era violento demais com a Suzune. A Ofo pergunta se ele sente ódio do pai por isso, e o Jinta diz que hoje entende a posição dele, por isso não guarda rancor. Na madrugada do dia seguinte, Jinta e Mozuki voltam para o posto de vigia na ponte, ainda frustrados. De repente, o Jinta avista a Ofo andando sozinha na penumbra, acariciando umas flores na rua. Os dois parceiros pensam a mesma coisa. É uma loucura uma garota civil andar sozinha com um assassino à solta. Eles se aproximam e o Mozuki ativa sua habilidade e fica invisível. O Jinta aborda a menina e diz que vai acompanhá-la de volta por segurança, mas antes de seguirem, a Ofo mostra os cerezos que estava admirando. Ela começa a dar uma aula sobre botânica e percebemos que a garota é uma verdadeira enciclopédia sobre plantas, demonstrando um conhecimento técnico impressionante. O prota insiste em levá-la até o restaurante, porque o Ki deve estar morrendo de preocupação. No caminho, a Ofo percebe que o Jinta está muito tenso e sugere que ele tente relaxar, mas o prota responde que está focado demais em cumprir seu objetivo de extermínio. De repente, a garota aponta para umas flores medicinais que o Jinta reconhece na hora. Ele comenta que uma amiga de longa data comia muito daquelas flores para aliviar dores. A Ofo faz um elogio sincero, dizendo que o Jinta tem muitas facetas bonitas e pede para ele abrir mais os olhos para o mundo ao seu redor. Eles finalmente chegam no restaurante e o Jinta se despede com a promessa de que ela terá que ensinar mais sobre flores para ele durante o dia. Assim que ela entra, o Mozuki reaparece, dizendo que ficou espiando o clima de romance e chama o prota para voltar ao trabalho. Pouco tempo depois, enquanto patrulham a ponte, uma garota desconhecida passa pelo Jinta e o desastre acontece. Algo se move nas sombras com uma velocidade insana e o ataque atinge em cheio o Mozuki, que cai no chão jorrando sangue enquanto o verdadeiro demônio assassino finalmente revela sua face horrenda. O monstro se lança contra o Jinta com uma fúria bestial, mas o prota bloqueia o impacto com o braço demoníaco. O assassino tenta desviar o foco para a garota civil, mas o Mozuki, mesmo ferido, consegue protegê-la. O Jinta aproveita a oportunidade e se lança num contra-ataque feroz, mas o demônio consegue defender o golpe e foge para a escuridão, mostrando que é um oponente de elite. O Jinta percebe que a build desse inimigo é muito superior a tudo que enfrentou até agora. O Mozuki, que voltou a ficar invisível, avisa que vai seguir o rastro do bicho com todo cuidado para localizar a sua guarida. Nesse meio tempo, a garota que foi salva pede ajuda para se levantar, e quando o Jinta olha para ela, toma um susto épico. É a Natsu. Ele não acredita, pois parece que foi ontem que ele ajudou o pai dela, mas já se passaram 3 anos.
Aqui fica claro que a percepção de tempo de um meio-demônio como Jinta é totalmente distorcida. A Natsu comenta que o Jinta continua com a mesma cara de sempre, já que seu envelhecimento é extremamente lento. O Jinta pergunta o que ela faz na rua aquela hora, e ela explica que estava apenas fazendo uma entrega da loja. Nesse momento, o Senji chega todo afobado e já chega perguntando se os dois estavam no encontro romântico. O Jinta corta o barato dele e avisa que a Natsu acabou de escapar de um ataque de demônio, o que deixa o Senji em choque. Antes do Jinta sair, o Senji dá uma dica valiosa. Diz que se o prota procura um ninho de monstros, deveria dar uma olhada nos templos de Yanara, um lugar abandonado onde as pessoas juram ouvir vozes de mulheres gritando lá dentro durante a madrugada. A cena muda e vemos o Mozuki perseguindo o demônio assassino que acabou de sequestrar mais uma vítima. Ele consegue seguir o rastro até o templo de Yanara e, ao entrar, se depara com uma cena de puro horror. O demônio já está devorando a garota. O Mozuki tenta um ataque surpresa, mas o assassino é uma parede de força e com um único movimento deixa o Mozuki em estado grave, à beira da morte. O demônio assassino sai do local com um ar de superioridade absoluta. O Jinta chega logo depois e encontra o seu parceiro num estado que dá agonia de ver. O Mozuki pede desculpas por ser um bardo e entrega para o Jinta uma espada especial que ele guardava, uma arma vinda de Kadono que será a chave para perfurar a defesa do monstro. Num último momento de conexão, o Mozuki diz para o Jinta absorver o que restou do seu poder. O Jinta ativa o seu braço demoníaco e, ao tocar a cabeça do amigo, uma enxurrada de memórias passam diante dos seus olhos. Vemos todos os momentos felizes do Mozuki com sua esposa humana e o amor puro que eles compartilhavam. O Jinta sente essa dor no fundo do peito, agradece ao parceiro e jura que vai cumprir a promessa de vingança. O Mozuki se desvanece em partículas de luz. Durante os próximos dias, a tensão em Edo só aumenta, e vemos que a criatura tem uma obsessão doentia por mulheres, sequestrando-as apenas para satisfazer sua fome macabra no ninho amaldiçoado. Até que chega o dia em que o monstro traz mais uma vítima para o templo, mas dessa vez o Jinta já estava lá, camuflado. Num movimento tão rápido que o monstro nem viu, o prota decepa o braço do monstro antes mesmo dele tocar na mulher. O Jinta solta aquele sorriso sarcástico e diz que o bicho tem a inteligência de uma besta irracional, por sempre retornar ao mesmo local do crime. E agora, com o upgrade das habilidades que herdou do Mozuki, o Jinta ativa a invisibilidade, sumindo da vista do inimigo e preparando o terreno para uma execução lenta e dolorosa, mostrando que a vingança do seu amigo caído finalmente será cobrada com juros e correção monetária. Sem perder tempo, o Ginta se lança contra a criatura num movimento que nem o olho humano acompanha, e com uma estocada cirúrgica, arranca a cabeça do demônio fora. Só que aí vem o detalhe bizarro. Mesmo decapitado, o bicho continua com vida, o que dá a brecha perfeita para o nosso prota interrogar a fera. Ele pergunta se tem mais alguém por trás dessa bagunça, porque os corpos encontrados na ponte não batem com o número de desaparecidos. E se o demônio fosse o único culpado, ele nunca teria achado o corpo da esposa do Mozuki naquele estado. O Ginta então ativa seu olho demoníaco para ler a alma da arma da criatura, e a verdade cai como uma bigorna. Ele vê memórias de uma garota tentando desesperadamente possuir o corpo de outra mulher para conseguir voltar ao mundo dos vivos. O prota pergunta o nome real dela, e a cabeça responde que se chama Hatsu, nada menos que a própria esposa do falecido Mozuki, que acabou virando um demônio após a morte. Passados alguns dias, o clima no restaurante do Kie tá meio murcho. Ele e a Ufu confessam que sentem falta do Ginta, já que o cara sumiu faz tempo. O Kie acha que como o demônio da ponte já foi pro colo do capeta, o prota não tem mais motivo para aparecer. Mas a Ufu lembra que o Ginta mencionou que Edo ainda está infestada de monstros. Enquanto isso, na calada da noite, vemos dois sujeitos rindo e se gabando de como raptavam as mulheres da cidade. Eles chegam ao nível máximo da audácia ao comentar como se aproveitaram da esposa do Mozuki antes dela morrer. O erro deles foi não perceber que o Ginta estava ouvindo tudo nas sombras. O prota aparece como um carrasco e, sem trocar meia ideia, acaba com os dois na hora. Naquele momento, o Ginta sente que a dívida com o Mozuki foi paga. Ele vingou a esposa do amigo, matando os verdadeiros responsáveis pela tragédia dela. Um longo tempo depois, a história nos apresenta um novo personagem chamado Naotsugu. Ele acaba trombando com a Natsu na loja do Kie, e o próprio dono nos conta que o rapaz vem da alta nobreza militar. No dia seguinte, o Naotsugu aparece lá para almoçar, mas tá com uma cara de quem não dorme faz semanas. Ele desabava com o Kie sobre ter um irmão mais velho, mas o Kie fica confuso, dizendo que a família Miura não tem outros filhos além dele. O rapaz insiste e pergunta se eles já ouviram falar de Sadanaga Miura,
Mas como ninguém conhece o nome, o Naotsugu fica num estado de tristeza profunda, sentindo que está ficando louco porque ninguém mais lembra da existência do próprio irmão. Vendo o sofrimento do cara, Aofu sugere que talvez o Ginta possa dar uma luz, já que ele é o mestre em investigar coisas estranhas e caçar demônios. E, como se estivesse ouvindo a conversa, o prota entra no restaurante bem na hora, deixando Naotsugu impressionado. Enquanto o Ginta bate aquele rango, o nobre fica ali, hipnotizado, esperando uma chance de falar. Aofu e o Ginta começam a conversar sobre como os olivos e as flores estão desabrochando, e a menina fica toda emocionada ao ver que o prota realmente ficou fascinado com o que ela ensinou sobre botânica. Só que o clima romântico é cortado pelo Naotsugu, que implora pela ajuda do Ginta. O prota, sendo curto e grosso, diz que o trabalho dele é matar demônio e que sumiço de irmão não tem nada a ver com isso, então ele não pode ajudar. O sujeito sai dali arrasado, sem dizer uma palavra, mas Aofu e o Kie ficam com o coração partido e começam a implorar para o Ginta ter compaixão. Eles explicam que desde que o irmão sumiu, o Naotsugu está agindo de um jeito muito bizarro. O Ginta dá aquela pensada, suspira e acaba aceitando a missão só porque foram os donos do restaurante que pediram. Horas depois, vemos o Ginta do lado de fora tomando um chá e comendo mochis, quando a Natsu chega para fazer companhia. Eles começam a falar sobre a vida e o Ginta, num momento meio tiozão, pergunta se ela vai casar com o Senji, já que ela tem 16 anos e está na idade. A Natsu quase engasga e diz que, embora tenha idade para isso, vê o Senji apenas como um irmão mais velho. Ela comenta que o pai dela às vezes toca no assunto, mas que o Yusu provavelmente vai escolher alguém que garanta o futuro da loja, tipo um samurai rico ou um empresário rico. Quando ela devolve a pergunta, o Ginta diz que não procura nada disso porque vive de um lado para o outro caçando monstros. A Natsu quase cai da cadeira ao descobrir que o prota tem 31 anos, sendo bem mais velho que o Senji, e pergunta qual é o segredo para não envelhecer. O Ginta desvia do assunto e diz que precisa ir caçar outro demônio. A menina diz que com o talento dele, ele podia ter um emprego melhor, mas o prota confessa que não tem um motivo específico para fazer o que faz. Antes de se despedirem, ela pede para ele visitar a loja mais vezes. A cena muda para a casa do Naotsugu, onde ele é barrado pela mãe ao tentar sair. Ela implora para ele parar de sumir, lembrando que ele é o filho mais velho da família. O rapaz fica indignado e grita que existe outro irmão acima dele, e depois de uma discussão feia, ele sai correndo. No caminho, ele tem um flashback rápido com esse irmão misterioso e fica se perguntando onde ele se meteu, até que a voz do Ginta o traz de volta para a realidade. O prota aparece e diz que resolveu dar uma chance para o caso, mas que não promete milagres. O Naotsugu fica radiante só de saber que alguém finalmente acredita nele. O Ginta diz que eles precisam conversar seriamente, e os dois vão para a casa do prota. No caminho, o rapaz pergunta se o Ginta já foi um samurai, e o Ginta explica que o cargo que ele tinha em Kadono permitia o uso da espada. O Naotsugu, que é um nerd de espadas, nota que a arma do Ginta é diferente de tudo que ele já viu. O prota confirma que é a Yarai, a espada sagrada que protegia a princesa e o santuário. Ao ouvir o nome, o nobre quase tem um treco, pois a Yarai é uma lenda de 1000 anos. Ele pede para ver a lâmina, mas o Ginta nega na hora, fazendo o rapaz se desculpar pela empolgação. Voltando ao foco, o Naotsugu conta que seu irmão Sadanaga Miura sumiu e que ninguém, nem os próprios pais, lembram que ele existiu, tratando o rapaz como se ele fosse um duende mental. Eles acabam voltando para o restaurante do Kie para continuar a conversa, e o próprio dono até reclama que ali não é lugar de reunião, mas o Ginta rebate dizendo que é o lugar perfeito, já que eles mesmos pediram para ele ajudar o cara. Naotsugu revela que o irmão sumiu pouco antes da primavera, sem dizer nada, e a única pista é que ele mencionou que visitaria a filha e que o Naotsugu encontrou flores estranhas no quarto dele. O Ginta fica intrigado com o detalhe das flores, e o rapaz explica que, embora o irmão odiasse botânica, o quarto estava cheio de flores com um aroma fortíssimo e desconhecido. O Ginta decide que eles precisam visitar a casa da família para investigar o local do crime. No dia seguinte, o Ginta chega ao restaurante e encontra Natsu por lá. Os dois começam a treinar um pouco de esgrima, e o Kie começa a provocar a filha dizendo que a Natsu vai acabar roubando o Ginta para ela, o que deixa a menina morrendo de vergonha. A Ofu, agindo como uma verdadeira waifu alfa, entra na conversa dizendo que o Ginta tem sido muito legal com ela também. O Kie interrompe o clima e entrega um objeto para o Ginta, um kogai. Ele explica que os Miura são vassalos do Shogun, e esse item deve fazer parte do equipamento deles, e pode ser uma pista crucial. O Ginta analisa o objeto e percebe que o mistério do irmão desaparecido é muito mais profundo do que um simples sumiço.
Parece que alguém ou alguma coisa está apagando a existência do Sadanaga da memória das pessoas, e as flores medicinais ou aromáticas encontradas no quarto podem ser a chave para entender essa manipulação mental. Com o Naotsugu finalmente tendo um aliado que carrega uma espada sagrada de 1000 anos, a busca pela verdade em Edo ganha um novo fôlego. O prota saca que o tempo está correndo e que cada segundo conta se ele quiser salvar o que restou dessa família antes que o esquecimento seja total. Agora, com a Iarai ao seu lado e o apoio do restaurante do Kie, o Ginta se prepara para entrar na mansão dos Miura e enfrentar o que quer que esteja escondido nas sombras daquela linhagem nobre. O Naotsugu começa a sofrer uma tontura bizarra e uma visão do passado se abre como um portal diante deles. Vemos uma garotinha brincando feliz, enquanto ao fundo sua aldeia inteira está sendo consumida por um incêndio brutal. A menina vê os pais serem transformados em churrasco e a vila inteira virar cinzas em questão de horas. As poucas pessoas que sobreviveram ao desastre desenvolveram um medo pavoroso da criança, acreditando que ela estava amaldiçoada, e a tragédia acabou transformando a pequena órfã em um demônio solitário que não tem mais nada nesse mundo. A menina foge desesperada e as memórias saltam no tempo, mostrando ela já mais velha tentando retornar ao lugar onde morava, mas sendo torturada psicologicamente por lembranças ruins do próprio pai biológico. De volta ao presente de Edo, o Naotsugu está estirado no chão, cercado por uma aura sombria que altera a percepção do ambiente. O Ginta se materializa e pergunta se o rapaz se perdeu no caminho para o quarto, mas o nobre está em completo choque com a sensação de opressão que o rodeia. O prota explica que eles estão presos numa espécie de ilusão residual causada por uma menina demônio que vaga sem rumo, e revela um fato perturbador. A mansão dos Miura foi construída exatamente em cima das ruínas da antiga casa que pegou fogo e matou a família da garota. De repente, os dois começam a observar uma projeção do Sadanaga, o irmão desaparecido, conversando e cuidando da menina demônio. Mesmo sabendo que ela era uma criatura sobrenatural que vivia ali há mais de 100 anos, o Sadanaga decidiu dar a ela o amor e o carinho que ninguém mais deu, tratando-a como família, apesar do incêndio ter levado tudo. O irmão do Naotsugu tenta convencê-la a sair dali, mas a menininha se recusa a abandonar o jardim, porque aquele é o único lugar onde ela se sente segura. O sujeito então faz uma promessa épica. Diz que quando ela finalmente entender o que viveu e decidir seguir em frente, ele partirá com ela. Como ela continua negando a saída, o sujeito propõe que ela se torne sua filha adotiva. Diante da insistência dela em não deixar o jardim, o sujeito toma a decisão final de ficar com ela para sempre naquele local. A ilusão do irmão se apaga, e o Naotsugu, em prantos, implora para a imagem da menina devolver o Sadanaga. O Ginta corta o drama dizendo que é inútil pedir isso para uma projeção do passado, e explica que o mistério das flores faz sentido agora. O covil desse demônio é um mundo paralelo desconectado da nossa realidade, onde as flores de primavera podem brotar no outono, e o tempo corre numa velocidade absurdamente maior que a do mundo real. A menina demônio então fala diretamente com eles, agradecendo ao irmão do Naotsugu por ter mudado sua existência sombria. Ela anuncia que é hora de cumprir a promessa de deixar o jardim, e ao soltar uma bola que carregava, ela simplesmente desaparece, transportando Ginta e Naotsugu de volta para a realidade física do quarto. O Naotsugu fica totalmente em choque ao perceber que o irmão dedicou décadas de uma vida inteira para viver dentro de um mundo criado pela imaginação de uma criança demônio. Horas depois, os dois se reúnem no restaurante do Kiri para processar tudo. O Naotsugu fez o dever de casa e descobriu que realmente houve um incêndio naquela região há 200 anos, confirmando a teoria de que a mansão Miura tinha uma conexão espiritual com a menina demônio. O Ginta concorda com a lógica e pede desculpas por não ter conseguido trazer o irmão de volta para casa, mas o Naotsugu agradece do fundo do coração, pois agora ele finalmente tem paz, sabendo que o irmão não era um louco, mas sim um herói solitário. Antes do rapaz ir embora, Aofu manda aquele comentário de waifu alfa, dizendo que o Sadanaga foi uma pessoa admirável por salvar uma alma perdida, mesmo que o mundo o esquecesse. O rapaz chora de novo e vai embora. Mas o Ginta, que não nasceu ontem, fica com a pulga atrás da orelha. Ele percebe que algo está muito estranho. O Naotsugu chamava o irmão de Sadanaga, mas o demônio na visão chamava o homem de Kiyoma. O Kiri tenta dar aquela desconversada clássica, dizendo que devia ser só um apelido, mas o Ginta começa a ligar os pontos. O prota sabe que demônios não mentem descaradamente, eles apenas omitem a verdade. Ele nota que o Sadanaga da visão não parecia morto, e se a menina tivesse ficado huérfã de novo, ela não estaria sorrindo. O Ginta lança a teoria final. Como o tempo passa rápido no jardim, o Sadanaga viveu os 20 anos lá dentro, enquanto no mundo real passou apenas um mês.
Ao sair, ele percebeu que já era um homem velho e não podia mais voltar para a vida de nobre, então decidiu fundar um restaurante e viver como um plebeu qualquer na aldeia. Num momento de revelação total, o Ginta olha direto para o dono do restaurante e o chama de Miura Sadanaga. Inesperadamente, o Kirie para tudo, solta o pano de trapo e confessa: sim, ele é o irmão do Naotsugu, mas implora para o Ginta guardar o segredo, pois ele sente que perdeu o direito de carregar o sobrenome Miura e sabe que o irmão agora é um adulto que consegue caminhar com as próprias pernas sem precisar dele. O Kirie revela que não houve um motivo heróico complexo, ele apenas ficou com a menina porque não queria que ela se sentisse sozinha novamente. Ele então chama o Ginta de demônio, revelando que sabe o segredo do Prota porque passou tempo demais convivendo com seres sobrenaturais e reconhece o cheiro de um de longe. O Ginta toma um susto e pergunta se a menina da visão tá bem, e a reviravolta que ninguém esperava acontece. A menina demônio é a própria Ufu. O Prota entende agora porque foi tão fácil para ele e pro Naotsugu entrarem no Jardim Secreto. A Ufu deu a permissão. Ela olha pro Ginta com o olhar de quem já viu o mundo girar muitas vezes e diz que ainda o vê como uma criança, pois no mundo real ela aparenta ter 20 anos, mas na cronologia interna dela já se passaram quase 200 anos de vida. O Ginta fica aí, processando essa loucura temporal digna de Interestelar, e pede uma tigela de fofos fideos enquanto reflete sobre como o tempo é um juiz que não perdoa ninguém. O mistério começa quando o Yuzo saca um desenho demoníaco sinistro e explica pro Ginta que a obra é conhecida como a Estampa de Kudansaka. O velho comenta que os rumores sobre essa ilustração são pesados. Dizem que quem criou o desenho caiu numa doença incurável logo após um demônio ter vendido a ideia para ele. O Yuzo manda real pro Prota e diz que se os boatos de que o desenho é amaldiçoado forem reais, ele vai pagar uma nota preta pro Ginta dar um fim nessa estampa de uma vez por todas. Algumas horas mais tarde, o Ginta chega no restaurante do Ki e o Senji aparece no maior desespero, pedindo ajuda justamente com uma cópia rasgada desse mesmo desenho maldito. O Prota saca a versão que o Yuzo deu pra ele e, ao comparar as duas, percebe que elas são clones perfeitos. A Ufu, toda inocente, acha que é só uma arte bonita, mas o Senji corta o clima dizendo que existem várias cópias circulando por aí, vendidas por um mercador de Tenma que ele conhece bem. Ele garante que rastrear o artista vai ser moleza. O Ginta agradece o help e logo eles partem para o local do comerciante. Enquanto o Ginta fica na espreita, o Senji interroga o vendedor, que confessa que parou de comercializar as estampas por causa da má fama. Ele solta a fofoca de que um dos compradores foi assassinado e, depois de muita conversa, revela que o artista mora no bairro de Sakai. O Ginta agradece e avisa que de agora em diante ele assume a missão sozinho. O Prota chega na casa do tal artista e, depois de chamar, entra no recinto. O sujeito se apresenta como Saga e convida o Ginta para entrar, já percebendo que o Prota ouviu os boatos sobre sua saúde debilitada. O Ginta pergunta se a doença tem a ver com o desenho de Kudansaka, mas o ancião racha o bico de rir, dizendo que os rumores são puro fake news. O Saga explica que não desenha como antes simplesmente porque a idade chegou e o corpo tá fraco, o que é normal. Ele revela um detalhe que faz o Ginta gelar. O nome Kudansaka foi dado por um espadachim de Kadono, e conta que há muito tempo um cara chamado Motovaru o visitava constantemente. Nesse instante, o Ginta olha para sua espada Yari e o gatilho da memória dispara. Ele lembra de quando era criança e um demônio atacava a aldeia. O Motovaru dizia que ele deveria proteger a Susune e a Shirayuki acima de tudo e aprender a controlar o ódio. De volta ao presente, o Prota pede pro Saga falar mais sobre o Motovaru e confessa que ele é seu pai adotivo. O Saga fica em choque ao saber que o Ginta é o filho do seu velho amigo e decide abrir o jogo, revelando que a vida do Motovaru e a estampa de Kudansaka estão totalmente conectadas. O Saga entra num flashback de quando era jovem e chegou numa aldeia onde conheceu uma mulher misteriosa que não revelou o nome. Ele trabalhou por lá um tempo e a moça vivia elogiando o talento dele para os desenhos. Foi nessa época que o Motovaru entrou em cena, muito mais jovem e direto ao ponto, agindo como guardião da princesa, mas detestando ser tratado como um simples mensageiro de cartas. O Saga comenta com o Ginta que o pai dele era bem reclamão e que todo ano ia pra Edo só pra falar mal de tudo que podia, o que deixa o Prota incrédulo, já que ele sempre conheceu o Motovaru como um cara modesto e calmo. Voltando ao foco, o Saga explica que o desenho representa aquela mulher sem nome da aldeia e que a obra foi baseada numa maldição real. Antes de contar a verdade final, ele pergunta o que o Ginta sentiu ao ver a estampa. O Prota, sendo sincero, diz que o desenho o fez lembrar imediatamente da falecida princesa de Kadono.
O Saga se emociona e diz que o Ginta tá quase acertando o alvo, pedindo para ele se preparar para o peso da verdade. O Saga explica que o Motovaru continuava indo para Edo reclamar da vida em Kadono e que a atitude dele com a sacerdotisa mudou com o passar dos anos. Um dia, o Motovaru chegou com um pedido bizarro. Queria que o Saga desenhasse a princesa o tempo todo, mas usando a garota sem nome como referência. Acontece que após uma tragédia na aldeia, essa moça se mudou para Kadono e depois para Edo. O Ginta saca tudo e chega à conclusão de que o desenho é a representação de Yokaze, a antiga princesa, e mãe do seu antigo amor, a Shirayuki. O Saga confirma que usou os detalhes do Motovaru e sua imaginação para criar a obra. O Ginta pergunta por que o desenho ganhou fama de demoníaco, e o Saga explica que o próprio Motovaru dizia que a princesa era mais demoníaca que um demônio. O artista tentou fazer um esboço mais feio, e desde então sua saúde começou a declinar, mas ele acha que é só coincidência da idade. O ponto principal é que o desenho de Kudansaka é a versão idealizada da princesa que o Motovaru amava secretamente. Ele mostra um dos primeiros rascunhos que exala toda a paixão que o Motovaru sentia pela princesa. Ele conta que depois que a Shirayuki nasceu, o Motovaru parou de ir para Edo e na última vez que apareceu, disse que tinha adotado um casal de irmãos, referindo-se ao Ginta e a Susune. Horas depois, o Ginta volta no restaurante do Ki e pergunta, do nada, se o Ki se considera um bom pai. A Ofu defende o velho na hora, dizendo que mesmo não sendo perfeito, ele dá o sangue pela família. Ela pergunta se o Prota descobriu algo na investigação, e o Ginta responde que conheceu uma faceta do seu pai adotivo que ele nunca tinha imaginado. O Ginta se encontra com o Yuzo e avisa que o desenho não tem nada de amaldiçoado, que as mortes foram apenas coincidências e rumores de bairro. O Yuzo fica satisfeito, parabeniza o Prota pelo relatório e promete o pagamento depois de um brinde. Passam meses e o Ginta aparece descansando sobre uma árvore quando um demônio se aproxima pedindo para ele comprar tempo. O Prota recusa, o bicho ataca, e como o demônio se recusa a dizer o nome, o Ginta saca Yari e finaliza a criatura sem pensar duas vezes. Aí surge uma mulher chamada Yukata, que dá um tapa no Ginta porque ele usou ela como isca para o contra-ataque. Ela revela que era uma mulher de bairros baixos que contraiu uma doença, passou a odiar os homens e quase virou um demônio de tanto rancor. Ela pergunta se um dia o Ginta acabaria com ela se ela perdesse a humanidade. O Ginta, no seu modo mais frio e vazado, diz que não trabalha de graça para ninguém. A Yukata vaza e no dia seguinte, a Natsu e a Ofu aparecem num festival meio tristes porque nenhum dos rapazes quis acompanhá-las por causa do trabalho. Elas decidem que vai ser um dia das mulheres e acabam parando num posto de flores exóticas. A Ofu, mestra da botânica, explica que aquelas flores servem para guiar os demônios, mas a Natsu rebate dizendo que ninguém gosta de demônios. Ela comenta que se não fosse pelo Ginta, ela estaria perdida, lembrando de quando ele salvou 4 anos atrás. A Natsu começa a rasgar elogios pro Prota e a Ofu percebe o brilho no olhar da amiga, brincando que ela tá apaixonada. A Natsu fica nervosa e ambas concluem que o Ginta é um mistério completo, já que ele é frio demais com os sentimentos, deixando qualquer romance num nível de dificuldade impossível. Tudo começa no festival, quando um dos vendedores decide abordar as meninas de um jeito bem direto. O cara se apresenta como Somegoro Akitsu, e a Ufu comenta que ele é um de seus clientes habituais. Só que a Natsu, que não nasceu ontem, fica com a pulga atrás da orelha. Ela não acredita que esse seja o nome real dele, já que Somegoro Akitsu é o nome de um artesão de metal lendário e famosíssimo. Ela manda real e diz que espera que o rapaz faça jus ao nome de peso que carrega. O sujeito mostra umas conchas pintadas com todo capricho e a Natsu até que acha o trabalho decente. O Akitsu sugere que ela compre para dar de presente a alguém que ela ame muito, mas a menina nega na hora, fazendo a Ofu começar a zoar a amiga até ela ficar vermelhinha. A Natsu ignora as conchas, mas acaba batendo o olho num colar com um pingente de pardal que é a coisa mais fofa, decidindo levar um apesar de achar o preço meio salgado. Vendo o interesse dela, o Akitsu pega uma peineta, aquele acessório de cabelo, e diz que vai dar de presente para ela. A Natsu aceita o brinde e as duas se despedem do cara, seguindo com o passeio. Mais tarde, na calada da noite, vemos o Ginta fazendo o que faz de melhor, caçando um demônio aleatório. Depois de mandar o bicho pro colo do capeta, ele recebe seu pagamento e se despede do contratante. Enquanto caminha pela rua, a Yokata aparece do nada. Ela se mostra preocupada com o Prota, analisando se ele está ferido, e a gente descobre que foi ela quem passou o bizu sobre esse trabalho. O Ginta, que é justo, entrega uma parte do cachê para ela.
Antes de sumir nas sombras, a Yokata solta uma fofoca tensa. Corre um boato de que existe outro sujeito caçando demônios na área, e não é o Ginta. Eren explica que o cara é tipo um adivinho ou exorcista que invoca espíritos familiares para fazer o serviço sujo. O prota fica meio confuso com esse termo, então ela detalha que o sujeito usa cães e pássaros espirituais para triturar os monstros. No dia seguinte, o Ginta chega no restaurante do Kie e a Ofo já avisa que a Natsu está agindo de um jeito muito bizarro. De repente, a Natsu aparece toda sonhadora, se aproxima do prota e, com o rosto pegando fogo, diz que estava com saudades extremas. Ela agarra a mão dele e fica claro que a garota está perdidamente apaixonada, num nível muito acima do normal. O Ginta pergunta o que diabos aconteceu e a Ofo conta que logo depois que a Natsu colocou a peineta no cabelo, ela desmaiou e acordou desse jeito love total. O prota analisa o acessório e não vê nada de errado à primeira vista. Ele devolve o objeto e assim que a Natsu o coloca de volta, ela pula no pescoço do Ginta e lhe dá um abraço apertado. Todo mundo fica em choque. O Senji e o Naotsugu entram no restaurante bem na hora e o clima fica pesadíssimo. O Naotsugu quase tem um treco ao ver a cena. Eles começam a discutir e chegam à conclusão de que o tal Akitsu é o culpado. O Senji lembra que o verdadeiro Somegoro Akitsu morreu faz eras, sugerindo que o vendedor pode ser um demônio, mas o Kie discorda, dizendo que cruzou com o cara e ele parecia um humano comum. O Ginta decide que precisa ter uma conversinha com esse artesão, e depois de convencer a Natsu a soltar o braço dele, ele parte para o festival. O dia todo o prota procura, mas o Akitsu parece ter evaporado. Quando ele decide desistir e ir para casa, o artesão aparece bem atrás dele. O Akitsu saca na hora que o Ginta é um demônio e invoca vários cães negros das sombras. O Ginta lembra do aviso da Yokata e entende que está diante do outro caçador. Os cães atacam com fúria, o Ginta corta ao meio, mas as criaturas se regeneram instantaneamente. Percebendo que suas técnicas de corte não estão funcionando, o prota tem um estalo de gênio. Em vez de lutar contra as invocações, ele avança direto no mestre. Ele acerta um soco tão potente que manda o Akitsu voar longe. Os cães voltam a atacar e o Akitsu pensa que ganhou a parada, mas o Ginta ressurge sem nenhum arranhão. O prota revela que as criaturas eram fortes, mas que ele conseguiu roubar a magia do Akitsu durante o confronto. Agora, o próprio Ginta invoca os cães das sombras e coloca o Akitsu para correr. O artesão fica encurralado e o Ginta ameaça devorar a alma dele e roubar suas memórias se ele não abrir o bico. O artesão amarela e pede para o Ginta desfazer a invocação primeiro. Quando o Ginta engole as almas dos cães, eles voltam a ser meros pedaços de papel. Ele explica que ele infunde objetos com almas para criar os espíritos. Ele revela ser o terceiro discípulo do verdadeiro Somegoro Akitsu, o mestre que criava objetos tão perfeitos que ganhavam alma própria. O Ginta pergunta sobre a peineta da Natsu. O artesão diz que é um objeto comum, mas o prota rebate dizendo que a menina virou outra pessoa. Então o artesão entrega um outro objeto para o Ginta levar com ele, dizendo que isso vai resolver o problema. Horas depois, já de noite, o Ginta encontra a Natsu esperando por ele fora da loja. Ele convida para uma caminhada, e após uma conversa profunda sobre a Susune e o peso do passado, ele entrega para a garota um kogai, um acessório de metal. Em um flashback rápido, vemos o Akitsu explicando que o kogai e a peineta precisam ser reunidos para que o equilíbrio volte. No presente, a Natsu começa a chorar ao ver o objeto, e assim que ela une as duas peças, elas se transformam em uma ave de luz ofuscante que sai voando para o céu. A menina desmaia na hora. O Akitsu aparece e confirma que agora está tudo bem. Ele explica que a peineta e o kogai eram como irmãos, e como estavam separados, a Natsu sentia o vazio que projetava no Ginta, achando que ele era o irmão que ela precisava. Ao unir as peças, a alma do objeto se completou e seguiu seu caminho. O Ginta confessa que achou que o item estivesse amaldiçoado. Eles trocam mais umas palavras e o Akitsu diz que, embora respeite o Ginta, ele continuará matando demônios se alguém pagar bem. O prota concorda, pois no fundo, os dois pensam igual. No dia seguinte, a Natsu volta ao normal, mas está num estado de depressão profunda por causa da vergonha. A Ofo comenta que a amiga lembra de cada detalhe da noite anterior, de cada abraço e de cada palavra melosa que disse pro Ginta. A Natsu diz que nunca mais vai conseguir olhar nos olhos do prota por tanta vergonha. Em outra cena, o Ginta está caminhando quando a Yokata o aborda. Ela sente que ele está diferente, puxa assunto. Eles ouvem o canto de um pássaro cucu e a garota reclama que o bicho não deixa ela dormir. O Ginta lembra das palavras do Akitsu sobre o pássaro de luz que saiu em busca da sua flor, seu par. Ele sorri, percebendo que o cucu espiritual finalmente encontrou o que procurava.
A história então dá um salto de décadas no futuro. Vemos um santuário onde uma mãe chamada Yayoi conversa com a sua filha, Miyakaka. A mãe explica a importância de encontrar o homem ideal para manter a linhagem sagrada da família. A Miyakaka é a nova princesa da divindade, e a Yayoi reforça que ela precisa focar em se tornar uma sacerdotisa exemplar. Após a conversa, a mãe sai para cozinhar, deixando a jovem princesa refletindo sobre seu destino. A cena abre com a Miyaka limpando o santuário de boa, quando nosso prota Ginta se materializa na frente dela. Ele pergunta se ela é a sacerdotisa local, mas a menina corrige, dizendo que na verdade é a princesa da divindade. O Ginta fica meio perdido no personagem, mas a ficha cai quando ela menciona que aquela é a tradição do santuário Inta. O prota pede para ela repetir, porque não consegue acreditar que o lugar leva o nome dele. Ele começa a chorar ali mesmo, percebendo que o antigo chefe da vila cumpriu a promessa e transformou a história do Ginta numa lenda eterna, garantindo que ele sempre tivesse um lar para onde voltar. Ele agradece a menina e vaza, deixando a Miyaka sem entender o nada. Mas calma que o bagulho fica doido agora. O anime dá um salto quântico de 200 anos e a gente cai direto no Japão moderno, com escolas, prédios e Wi-Fi. E olha que coincidência bizarra. A Miyaka está lá, na escola, com as amigas dela. O Ginta também aparece por lá e ela olha para ele com aquela cara de "eu te conheço de algum lugar". Vale lembrar que, como Ginta é um meio-demônio de elite, ele não envelhece nem se passar um milênio. Ele continua com a mesma cara de quem solou o mundo em Edo. Mais tarde, Miyaka e sua amiga chamam pela Kaoru no teatro da academia, onde vai rolar uma peça sobre a Era Edo. O Ginta tá lá num cantinho, observando o espetáculo. Uma idosa começa a recitar o prólogo. As cortinas se abrem e de repente somos transportados de volta para o passado. Vemos o Naotsugu conhecendo a Yokata enquanto se escondem da chuva. O papo não flui muito e a garota vai embora, mas a gente saca que a história que a velha está contando no teatro é a vida real que o Ginta e sua trupe levaram séculos atrás. Na peça, o Naotsugu chega no restaurante e avisa o Ginta que tem um novo contrato para caçar um demônio em Sakurosa naquela mesma noite. Voltamos pro teatro e a Miyaka já tá quase roncando, achando a história um tédio total. Mas a trama continua. Naotsugu volta pro lugar onde conheceu a Yokata e ela aparece. Ele tenta puxar assunto sobre um cara que viram, mas ela dá um fecho nele, dizendo que não se deve investigar a vida de uma mulher, ainda mais se ela for uma dama de companhia. O Naotsugu pede desculpas, dizendo que só queria vê-la de novo, mas o clima pesa quando uma silhueta sinistra surge nas sombras. A Yokata treme de medo, mas o Naotsugu toma coragem e se põe na frente dela, fazendo o vulto desaparecer. No dia seguinte, o Ginta tá na loja conversando com a Ofu e comenta que falhou na missão porque o demônio só aparece quando chove. O Naotsugu chega todo afobado, dizendo que tá apaixonado, mas quando revela que a crush é uma dama de companhia, o Senji e a Natsu quase caem da cadeira. A Natsu tem que explicar que eles vivem em mundos diferentes, mas o Naotsugu tá decidido a conquistar a moça. Os amigos não têm o que fazer e começam a dar dicas de conquista pro nobre, que agradece e sai correndo para esperar a amada. A Ofu, que é esperta, fica encucada. O Naotsugu viu a mulher na chuva, o Ginta perdeu o demônio na chuva, mas o detalhe é que não choveu na cidade. De volta ao presente, a velha no teatro filosofa, dizendo que as pessoas só veem o visível, mas a realidade invisível é a que conta. Na próxima cena da peça, a Yokata volta ao ponto de encontro, mas o Naotsugu não está. A silhueta aparece de novo e começa a chamar por ela com a voz de alguém que ela amava e perdeu. Ela corre em direção ao perigo, mas o Naotsugu aparece e a impede, avisando que aquilo não é humano. Ele saca a espada e diz que mesmo não sendo um demônio comum, ele vai protegê-la. O anime faz um paralelo genial entre a luta real do passado e a coreografia da peça na escola. O Ginta aparece no passado, a criatura some e o prota explica que aquilo era apenas um cúmulo de experimentos sem forma. O Naotsugu confessa que achou que o vulto era o irmão sumido, enquanto a Yokata tenta enterrar as memórias ruins. No Japão moderno, a Kaoru acorda a Miyaka, que perdeu o final da peça. Elas vão para uma loja de conveniência no intervalo e a Miyaka fica brava porque precisa fazer um relatório sobre a obra e dormiu na metade. A amiga promete ajudar, e horas depois elas estão na sala terminando o texto. O Ginta, versão estudante, aparece por lá e comenta com aquele sarcasmo clássico que não entende como o protagonista daquela história parecia ser um completo inútil. Ele e a Kaoru começam a debater os eventos da peça, enquanto a Miyaka se lamenta por ter apagado.
A cena corta para o passado e vemos o Jinta derrotando mais um demônio. Ele reflete que não hesita mais em usar a espada, mas percebe com amargura que o sangue na sua lâmina está ficando cada vez mais escuro e denso. No dia seguinte, ele caminha com a Ofu, que fica chocada ao saber que ele solou uma dezena de monstros numa única noite. Mais tarde, o Senji chega no restaurante do Kie para uma comemoração especial. Ele foi nomeado encarregado da ferramentaria Suga, a loja do Yuzo. Todo mundo faz a festa e o Jinta até descola um sake especial para celebrar o sucesso do amigo. A noite é só alegria até que o Senji traz um sake que tá na moda, chamado Última Neve. A Natsu, sendo uma moça educada, serve o prota, mas quando ela mesma vai provar, cospe tudo na hora. Ela diz que o cheiro é pavoroso e o gosto é intragável. Os outros provam e acham apenas um pouco forte, concluindo que o Senji não entende nada de bebida boa. O Kie salva o rolê, trazendo um sake mais leve, e a festa continua. Dias depois, o Jinta sai de casa e se encontra com a Yokata para pegar um novo trabalho. Ela conta que há rumores de um menino substituído, uma criança doente que teria sido trocada por um demônio enquanto dormia. Ela explica que o povo está em pânico com os rumores e que por causa desse medo todo mundo começou a beber pesado, o que explica porque o sake Última Neve virou febre. O Jinta pergunta se ela já provou e ela diz que os clientes amam o sabor requintado. O Jinta fica com a pulga atrás da orelha, lembrando que quando ele provou, a bebida parecia o puro suco do esgoto. O Jinta percebe que tem algo muito errado com esse sake Última Neve e que a histeria coletiva da cidade pode estar sendo alimentada por algo sobrenatural escondido nas garrafas. O Jinta não perde tempo, já manda Yokata investigar a fundo a procedência desse tal sake Última Neve, avisando para ela tomar um cuidado redobrado porque o clima na cidade está estranho demais. Pouco tempo depois, o inverno chega com tudo e vemos o prota tentando não virar um picolé se aquecendo num pequeno forno em sua casa. Do nada, a Natsu aparece na porta dele, deixando o Jinta em choque, já que ele não esperava a visita. A menina conta que descolou o endereço com a Ofu e assim que botou os pés na entrada, ouviu uns gritos bizarros. Ela pergunta, morrendo de medo, o que foi aquele barulho, e o Jinta explica que é só o vizinho do lado. O cara bebe além da conta e vira um monstro de agressividade com a própria família. O prota tenta mudar de assunto e pergunta o que trouxe a Natsu até ali. Eles se sentam e a garota começa a desabafar sobre o Senji. O moleque simplesmente largou o trampo e agora vive jogado nos bares de Nihonbashi, entornando todas. A Natsu revela que esse comportamento autodestrutivo começou logo no dia seguinte à festa de ascensão dele, e implora pro Jinta acompanhá-la até esses botecos para tentar trazer o Senji de volta para a realidade. O Jinta aceita a missão e os dois partem pro local. Ao chegarem, o cheiro de álcool é tão forte que dá para ficar tonto só de respirar. A Natsu avista o Senji e já chega dando aquele esporro épico, mas o sujeito tá tão embriagado que começa a ofender a menina com palavras pesadíssimas. A discussão esquenta e o Jinta precisa intervir antes que o pior aconteça. O Senji, totalmente fora de si, tenta atacar o prota, mas o Jinta é muito mais buildado e com um único golpe preciso apaga o Senji na hora. Os outros bêbados do bar também resolvem comprar a briga e partem pra cima do Jinta, mas levam a maior surra da vida deles. Depois de limpar o chão com a cara de todo mundo, o Jinta avisa que eles precisam fazer o Senji vomitar até a alma para tirar aquele veneno do corpo. É aí que o Akitsu aparece nas sombras. Ele estava ali o tempo todo dando um suporte discreto para o prota acabar com os valentões. Algumas horas depois, vemos o Senji acordando na casa do Yuzo, ainda meio grogue. Ele percebe que a Natsu passou a noite cuidando dele e começa a se desculpar por todas as atrocidades que disse enquanto estava possuído pelo álcool. A Natsu, agindo com uma maturidade de dar inveja, diz que as palavras de um bêbado não a atingem e que ela sabe que, no fundo, ele a ama de verdade. O Yuzo entra no quarto furioso, soltando fogo pelas ventas por causa do vexame e avisa que essa é a última chance do Senji na loja. O rapaz pede perdão para todo mundo e menciona algo perturbador. Toda vez que ele olhava para o frasco do sake Última Neve, sentia um ódio inexplicável borbulhando dentro dele. Em outra cena, Jinta e Akitsu conversam na casa do prota sobre esses rumores macabros. O Akitsu confirma que o sake famoso está diretamente ligado a casos de familiares se matando pela cidade toda. Não é coincidência que o vizinho do Jinta tinha virado um agressor do dia para a noite. O álcool parece ser um catalisador de tragédias. O Akitsu revela que está caçando a origem dessa bebida e os dois saem para investigar. Eles tentam encontrar um vendedor local para dar aquele aperto e conseguir informações, mas se deparam com o sujeito morto no chão. O lugar está vazio de álcool e eles concluem que a bebida faz as pessoas perderem a razão completamente.
De repente, 2 demônios que estavam ocultos atacam os dois, mas Jinta e Akitsu desferem um ataque cruzado e mandam os bichos pro colo do capeta instantaneamente. Eles acham que os monstros foram atraídos pelo cheiro do sake, o que só aumenta o mistério. Mais tarde, o Jinta chega no restaurante do Kie e vê uns bêbados tratando a Ofo muito mal. O Prota tenta acalmar os ânimos, mas como os caras não colaboram, ele distribui uns supapos. O bizarro é que mesmo apanhando, o efeito do álcool faz os sujeitos se levantarem como se fossem zumbis. O Akitsu intervém usando uma concha de almeja mágica para criar uma ilusão. Ele faz os bêbados verem o Jinta fugindo com medo, levando os agressores para longe dali. O Jinta pergunta como ele fez aquilo, e o Akitsu explica que suas conchas permitem criar espelhismos seletivos, escolhendo quem vê o quê. Depois do susto, os dois pedem fofos fideus como se nada tivesse acontecido. A Natsu aparece dizendo que precisa comprar sake pro pai, mas o Jinta dá um cheque mate dela. Manda ela avisar o Yuzo para parar de beber a última neve porque tem algo muito errado e perigoso naquela bebida. A Natsu agradece o conselho e vaza. À noite, Jinta e Akitsu se reúnem com a Yokata, que traz informações frescas. Ela descobriu que um distribuidor chamado Kuramai é o responsável por espalhar o veneno por Edo. Ela lembra de um tal de Misukila, um dono de armazém que já tinha pedido pro Jinta eliminar demônios antes, e sugere que eles visitem, já que ele sempre diz que o sake vem de uma fonte divina. Mas o que realmente choca o Jinta é quando a Yokata menciona que viu uma mulher linda e loira andando por lá. O Jinta gela, porque essa é a descrição exata da Susune em sua forma demoníaca. No dia seguinte, a tragédia bate à porta. O vizinho do Jinta finalmente perde a humanidade e se transforma num demônio completo, assassinando a própria esposa no processo. Ele ataca o Jinta, mas o Prota com o coração pesado finaliza o vizinho com um único espadaço da Yarai. Enquanto isso, o Yuzo continua bebendo na casa dele e a Natsu tenta convencê-lo a parar. Mas o velho está decepcionado com tudo o que aconteceu com o Sandy e quer se embriagar para esquecer os problemas. É aí que o anime nos mostra a cena que todo mundo temia. A Susune está conversando com o comerciante sobre o sucesso da última neve. Horas depois, o Jinta e o Akitsu confrontam o distribuidor Kuramai, que está nas nuvens achando que vai ficar milionário com o estoque cheio. O Prota saca a espada e ameaça o sujeito, exigindo saber de onde vem o reabastecimento. O comerciante, tremendo de medo, confessa que o sake brota de uma fonte natural no Monte Oyama, em Sagami, e que ele só vai lá para engarrafar a água divina. O cara é tão ganancioso que nem liga para o rastro de sangue que seu produto deixa. O Akitsu sugere destruir toda a mercadoria, mas o Jinta, possuído pela raiva ao ouvir sobre a mulher loira, quase perde o controle. Ele agarra o sujeito pela camisa para finalizar o serviço, mas o Akitsu o impede com um soco, lembrando que o Jinta não pode sair por aí matando humanos, por mais lixos que eles sejam. O clima entre os dois fica tenso, mas o objetivo agora é claro, o Monte Oyama. O Jinta respira fundo e agradece ao Akitsu por ter impedido que ele fosse de base e acabasse com a vida do comerciante ali mesmo, no meio daquela fúria cega. Mas o alívio dura pouco, porque o sujeito, possuído por uma ganância que já não cabe mais no peito, começa a entornar o próprio estoque de sake desesperadamente, agindo como um louco varrido porque pensa que os dois só estão ali para roubar sua mercadoria preciosa. O clima pesa na hora e os dois garotos precisam sair correndo do armazém, porque o corpo do homem começa a sofrer uma mutação bizarra e asquerosa. Ele está se transformando num demônio completo bem diante dos olhos deles. O Jinta olha para a cena com um misto de nojo e tristeza e manda a real pro Akitsu. Ele explica que todo ser humano carrega uma semente de ódio escondida no interior e que ao beber aquele sake maldito, essa semente recebe o combustível necessário para florescer de forma violenta, levando a pessoa ao extremo de perder a humanidade e virar uma fera sedenta por sangue. O demônio recém-nascido solta um rugido que faz as paredes tremerem e parte para cima do Prota com tudo. O Jinta tenta contrarrestar os golpes usando sua experiência, mas tanto ele quanto o Akitsu percebem algo assustador após cruzarem as primeiras lâminas. Aquele monstro, apesar de ter acabado de nascer, possui um poder de luta que não faz sentido, sendo muito mais forte que os demônios comuns que eles costumam solar por aí. O Jinta trinca os dentes e percebe a jogada de mestre por trás de tudo. Ele saca que a mulher loira, sua irmã, Susune, planejou cada detalhe dessa armadilha,
prevendo que mais cedo ou mais tarde alguém viria investigar a origem da bebida e teria que enfrentar esse boss improvisado. Ao lembrar do rosto da irmã e de como ela está usando o sofrimento alheio para chegar até ele, o Jinta começa a emanar uma aura de ódio tão densa que o Akitsu percebe na hora e pergunta se o parceiro ainda está no controle da situação. O prota desconversa rapidamente, com o coração batendo a 1000 por hora, porque um pensamento terrível invade sua mente. O Yuzo também é um consumidor assíduo desse sake Última Neve, o que significa que a essa hora a Natsu pode estar correndo um perigo mortal dentro da própria casa. O Akitsu, percebendo que o Jinta precisa resolver essa pendência familiar e proteger as pessoas que ama, toma a frente da batalha e diz para o prota ir embora logo. Ele garante que vai segurar o demônio gigante sozinho e manda o Jinta correr para salvar a Natsu. O prota dá um nó na garganta, agradece a lealdade do novo amigo e aceita a missão, saindo em disparada pelas ruas de Edo como se a própria vida dependesse daquela velocidade. Enquanto o Jinta some no horizonte, vemos o Akitsu ativar seu trunfo final. Ele realiza uma invocação lendária de um imperador guerreiro chamado Tang Xuansong, um samurai do passado com um poder espiritual avassalador que se materializa com uma armadura brilhante e uma espada flamejante. O demônio da ganância, sem pensar duas vezes, se lança contra a invocação num choque de poderes que faz o chão rachar, dando início a uma luta de proporções épicas. Em um corte de cena frenético, acompanhamos o Jinta correndo desesperadamente em direção à casa da Natsu. Ele pula telhados e atravessa becos, com o braço demoníaco pulsando e a espada sagrada Yarai vibrando na bainha, pressentindo que o tempo está acabando. O prota sabe que se o Yuzo perder a cabeça por causa do saque, não sobrará nada daquela família que o acolheu em Edo. Chegamos ao fim de mais um anime. Comenta a palavra lenda para eu saber que chegou até aqui. Rebobina se despede, até a próxima.